Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Olá, boa tarde, boa noite. Bom, primeiro é um prazer, mais uma vez, estar conversando com você, Tilly. Mais uma oportunidade aqui que a Great Up proporciona a seus alunos, a todos os familiares. A gente vem nessa sequência realizando aí alguns webinars para diferentes destinos e o grande objetivo é trazer o maior número de informações, principalmente agora nesse período que a gente atravessa. Mas, é claro, a Alemanha está apresentando aí uma série de iniciativas, uma série de medidas, mas, é claro, vai ser ótimo entender um pouquinho mais desse contexto da Alemanha e da University of Life Science também em Europe. Muito obrigado, prontamente atender o pedido, de explicar um pouquinho mais sobre a Alemanha. Time, me conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória já nesse contexto de educação internacional. Bom, eu comecei em 2012 trabalhando para uma agência colombiana no Brasil, no recrutamento de alunos, especificamente para o setor de educação internacional, de educação superior, né, graduação, pós-graduação, com foco mais em Reino Unido, e foi quando eu comecei a entender um pouco de educação internacional e cada vez expandir meu conhecimento mais. Trabalhei alguns anos para uma universidade britânica, recrutando alunos no Brasil, conectando essa universidade britânica no Brasil com as agências. E agora eu estou representando a UI, que é uma universidade de excelência na Alemanha. Fiquei muito feliz com essa universidade. E então temos aí uns 7 anos de experiência já no setor de educação internacional, de entender a parte, e todo esse período trabalhando com higher education, né, com educação superior, graduação, pós-graduação para os alunos no Brasil. Maravilha. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Prenche, fundador e diretor da Great Up. Great Up presta um serviço de assessoria, orienta e prepara alunos de todo o Brasil, em todos os níveis educacionais, incluindo graduação integral, graduação sanduíche, mestrado, MBA, mestrado jurídico, ou seja, nosso viés é realmente acadêmico e a gente oferece esse tipo de serviço a alunos e profissionais em todo o Brasil. Então, como eu mencionei, trazer a Alemanha e conhecer um pouquinho mais do sistema educacional das suas universidades e, claro, entender melhor como a UE pode auxiliar brasileiros a ingressar, seja numa graduação, uma pós-graduação, é um prazer e é isso o grande objetivo aqui dessa noite. Chimney, você tem um vídeo super legal aí para iniciar e demonstrar a todos os participantes, é isso? Tem um vídeo de um Welcome Day para os alunos verem, assim, porque, na minha opinião, na minha humilde opinião aí, da minha trajetória, o mais importante de você estudar fora é a conexão que você faz dentro desse curso com contatos que tiveram o mesmo nível de educação que você no mundo inteiro. Isso te dá um network global excelente. Eu queria mostrar para os alunos o network que eles vão poder construir dentro da UI, né, todos os tipos de alunos de todas as partes do mundo que eles vão ter contato. Alejandra, our technical support, could you please share with us the video? Então, a Alejandra, que está ajudando a gente com o suporte, agora ela vai compartilhar esse videozinho, um vídeo rápido de 2 minutinhos, para vocês terem uma ilustração aí dos alunos desse Welcome Day em Berlim, no ano passado. A UE também tem outros campos, né, Tim? Tem outros campos. Tem outros 2 campos em Iserlohn e Hamburgo. Paciência aí alguns segundinhos para Enquanto conectar o vídeo. está abrindo ali o vídeo, como é que o governo, como é que a situação na Alemanha, justamente nessa situação de pandemia, como é que o governo vem enfrentando, quais são as medidas, assim, no contexto
da UE? A gente viu ali uma série de, claro, jovens profissionais, alunos de graduação, mestrado. Como é que funciona isso lá no campus de vocês, na Alemanha como um todo? Repete o começo da sua pergunta. A gente viu no vídeo. Como é que é o mix de nacionalidades? Seja na Alemanha ou dentro do campus de vocês, né? A gente viu ali uma série de alunos de graduação, de pós-graduação. Qual é esse mix? Conta um pouquinho aqui para a gente. Em todos os campos, no geral, a gente tem um mix de 65% de alunos domésticos, isso significa alemães e europeus, e 35% aí de alunos internacionais. E a gente tem hoje recrutamento em toda a região de APEC, né, Asia Pacific, na África, Norte da América, Central América, South América. Então, a gente recruta no mundo inteiro, né? Assim como a gente tem representantes em várias partes do mundo, para completarem esses 35% de alunos internacionais no nosso grupo de alunos. Outras coisas que eu queria destacar nos vídeos ali, a gente viu o hall de entrada, ali onde tem aquele mapa em laranja, a gente viu o rooftop, então o campus de Berlim é um campus dentro da cidade, muito perto da praça principal, e tem 4 andares e tem aquele rooftop que a gente viu ali, que é muito agradável no verão. Maravilha. Logisticamente, né, super centralizado, fácil acesso. Agora, uma questão importante. Isso ilustra justamente como a Alemanha vem crescendo, né, como mais um destino para os alunos internacionais. A gente percebe que nos últimos 10 anos, a quantidade de alunos internacionais ingressando nas suas universidades aumentou significativamente, né? Eu acho que até agora, em 2019, são quase 400 mil alunos que decidiram ter a Alemanha como seu principal destino. Ou seja, a gente vem numa crescente e a Alemanha também começa a ter um destaque entre os brasileiros. É isso mesmo? É isso que você percebe? Tem crescido, né? Porque no Brasil é muito pouco as pessoas que entendem todas as vantagens que conhecem as vantagens de estudar na Alemanha. No mundo todo, hoje, a Alemanha se coloca como o terceiro maior destino para alunos internacionais, né? Ficando atrás aí de Estados Unidos e Reino Unido apenas. Então, é um número gigante de alunos que vai estudar na Alemanha hoje, e a gente vai discutir aqui hoje quais são os motivos que levam esses 400 mil alunos aí para a Alemanha. Eu vou dar uma dica já de inicial: 70% dos alunos internacionais na Alemanha escolhem a Alemanha pelas perspectivas de carreira. Esse é o grande motivo que atrai os alunos internacionais, as perspectivas de carreira que o país oferece. E quando você menciona de carreira, existe alguma área específica, existe um curso específico, existe uma demanda da indústria, enfim, reprimida, que precisa dessa mão de obra qualificada, ou é para todas as áreas do conhecimento? Como é que você vê isso? Quando a gente fala em Alemanha, muitas vezes a gente pensa em engenharia, né? A gente pensa estritamente na engenharia, em uma gestão alemã, mas a gente tem um país com uma economia extremamente diversificada, que necessita de mão de obra em todas essas áreas da economia. Então, é claro que as áreas em maior demanda vão ser áreas de tecnologia, áreas de marketing digital, desenvolvimento de arte, toda a parte que você pensar no mercado 4.0 e o que isso o mercado 4.0, que é o mercado digital, e todas as profissões que alimentam esse mercado 4.0 são profissões em demanda. Então, administradores nunca vão deixar de ser profissões em demandas, líderes. A gente tem uma gama de cursos que é pensado exatamente para esse mercado digital, que vai de produzir conteúdo para esse mercado digital e gerir as empresas desses mercados digitais. E todas as áreas de inovação, né, em áreas sustentáveis, inclusive agora a gente desenvolveu um mestrado de Smart City Management, né, então a parte de sustentabilidade também tem muita demanda na Europa toda, e com certeza para os próximos anos vai ter muita demanda no mundo todo. Então, inovação, sustentabilidade, gestão, área digital seriam as palavras-chave aí em pensar nas áreas de demanda hoje no mercado de trabalho alemão. Perfeito. E diante das várias opções que a UE possibilita,
claro, vocês acabam recrutando alunos tanto para graduação como para pós-graduação, mestrado. Só para a gente mapear aqui para quem está nos escutando e que ainda está no ensino médio, quais são esses elementos de aceite, quais são os requisitos normalmente aceitos ou solicitados pelas instituições na Alemanha e quais são, de modo geral, os requisitos de vocês? Quais são esses elementos, principalmente, claro, diante aqui do nosso sistema brasileiro, time? Existe uma diferença no sistema de ensino brasileiro para o sistema de ensino europeu. Né? Então, qualquer brasileiro que termina o ensino médio no Brasil, ele tem 1 ano de degrau para o ensino superior na Europa em geral. Chama-se no UK o Foundation Year e na Alemanha chama-se Studienkolleg, esse ano de adaptação do ensino médio para o ensino superior na Europa. Na UI, nós, como instituição soberana, entendemos que se o aluno tem a capacidade de fazer o sistema superior no país de origem dele, ele tem a capacidade de fazer o sistema superior na nossa universidade. Então, ele precisa comprovar, de acordo com o sistema de ensino, com a organização de ensino do país dele, como é que ele está apto a estudar o sistema superior. Então, no Brasil, de acordo com o nosso sistema, ele teria que apresentar um Enem, né, que ele prestou o Enem após o ensino médio, ou o aceite, né, em um vestibular, né, o aceite no vestibular em qualquer universidade brasileira. Com um desses 2 documentos, com tradução tanto para o inglês ou para o alemão, ele consegue comprovar que ele está apto a estudar o sistema superior no Brasil e não precisa fazer esse ano de adaptação. Ele entra direto na graduação, no primeiro ano da graduação, como ele faria aqui no Brasil. Só que a grande diferença é que a graduação tem 3 anos, né? A graduação regular tem 3 anos e não 4 anos, como aqui no Brasil. Então, ele está economizando aí 1 ano da vida dele. Perfeito. Para o pessoal que nos acompanha, só para entender, o nosso ensino médio, ele não é o equivalente ao ensino médio alemão. E, por isso, o país, o sistema educacional, solicita o Studienkolleg. Esse Studienkolleg, como a Tina mencionou, é um preparatório, onde o aluno ele vai ter uma educação básica, né, de acordo com a área que ele pretende avançar na graduação, e também desenvolver a habilidade, a fluência no alemão. Então, é super importante, porque é um momento de adaptação dele com a cultura, com o sistema educacional. Então, todo aluno brasileiro realizando o ensino médio, ele precisa fazer o Studienkolleg. A não ser que esse aluno, você que está nos escutando, se você tiver um currículo chamado IB. O IB, normalmente, ele está vinculado e ele é desenvolvido pelas escolas internacionais. O IB, sim, é o equivalente ao ensino médio alemão. Se você não estiver matriculado na escola internacional com o IB, aí você precisa realmente fazer o Studienkolleg. Não tem nenhum demérito, é justamente um processo de adaptação e, consequentemente, vai te dar confiança e os níveis de progressão e de sucesso são sempre maiores. Agora, o que a Tina está demonstrando e apresentando é que a instituição dela vai aceitar o aluno brasileiro baseado na sua trajetória escolar e também com a nota do Enem, o que é uma verdadeira, eu acho que valida, né, toda essa trajetória do aluno, garante a ele um acesso direto e, como você bem mencionou, tem as vantagens pós-curso, ou seja, ele já consegue entrar no mercado de trabalho mais rapidamente também. Se a gente for fazer umas contas assim bem pragmáticas, esse 1 ano a menos de ensino vai ter uma vantagem financeira para o aluno, se a gente colocar aí um salário mínimo na Alemanha, que é de 2.000 euros, né, de 24.000 euros, ele está tendo esse retorno mais rápido, né, do investimento na educação dele. Então, 1 ano mais cedo, ele tem 1 ano mais cedo de retorno de salário, de mercado de trabalho. E a gente sabe que hoje os profissionais, eles estão cada vez mais competentes mais cedo, né? Os millennials vieram para revolucionar as nossas gerações, eles já mexem no computador desde cedo, já têm um conhecimento desde cedo. Então, eu estou ansiosa para ver essa geração aí bater no mercado de trabalho. Maravilha. Sempre importante mencionar que a GradeUp, né, e todo o nosso trabalho sempre preza
sobre aquilo que é melhor para o aluno, para a família, né? De acordo com seus objetivos e, claro, carreira. Então, se o aluno tem o interesse de ingressar diretamente em uma instituição como a UE, usando o Enem, a gente vai dar todo o suporte. Se o aluno tiver o interesse de, mesmo assim, realizar o estudo político para aumentar o leque, a gente vai dar esse suporte também. Mas entrando agora na pós-graduação, time, como normalmente é esse processo para quem já é formado ou está prestes a se formar? Quais são os cursos que normalmente os alunos brasileiros mais se interessam também aí com você? A gente tem 2 cursos de mestrado que são bem populares no Brasil, que é o MSc Corporate Management, que ele é um mestrado bem chave para a área de gestão. Então, a gente tem alguns engenheiros que acabam escolhendo esse curso para se adaptar ao mercado alemão, né, conversar na língua administrativa alemã, entender o mercado de trabalho através da sala de aula, porque a gente tem muitos professores que vêm do mercado de trabalho, a maioria deles estão empregados, estão atuantes no mercado de trabalho ao mesmo tempo que estão na sala de aula. E a gente tem um outro mestrado que é na área da Faculdade de Arte e Design, que é o MA, Innovation Design Management. Então, é a gestão da inovação do design. Ele é um curso chave também para todas as pessoas que trabalham nessa área criativa e na gestão de áreas criativas. São 2 mestrados que têm muito interesse do público brasileiro. E para ingressar nesses mestrados, o aluno vai precisar comprovar o nível de inglês. Aqui a gente está falando que a gente tem dentro da UI um portfólio de cursos, todos os nossos cursos, eu diria que 70% dos nossos cursos são oferecidos e avaliados em inglês. Né? Ele tem um diploma depois, que é um diploma de curso ensinado em inglês. Né? Então, ele precisa comprovar a fluência de inglês. A gente não tem muita, vamos colocar aqui, frescura com o teste de inglês. A gente quer que o aluno comprove que ele tem a fluência, porque ele vai ser ensinado daquela língua. A gente quer ter certeza que ele vai ter a capacidade de absorver o conteúdo. Então, a gente aceita vários e vários tipos de comprovação do inglês. Ele precisa mostrar que ele concluiu no país de destino, no país de origem dele, a graduação, né? Com isso, a gente vai precisar do diploma e histórico escolar, ambos traduzidos para o inglês ou para o alemão. A tradução para o inglês é sempre mais fácil e mais barata, né? Então, a gente sempre aceita aqui no Brasil a tradução para o inglês. E ele vai precisar fazer uma redação, né, dizendo o que é a trajetória dele na graduação, por que ele escolheu cursar aquela pós-graduação, qual é o objetivo de carreira dele com aquela pós-graduação. Então, a gente vai montar, né, junto com você, Leonardo, que tem todo o conhecimento para ajudar os alunos, a gente vai montar uma inscrição, né? O aluno precisa se vender nesse processo de escrever essa carta, dizer quem ele é, enfim, mostrar para a universidade que ele vai agregar como corpo acadêmico ali de estudante. Perfeito. Acho que um ponto interessante que até é bom a gente reforçar, a experiência que a gente tem com os alunos, claro, a grande demanda do aluno brasileiro são os países anglo-saxões, até pela facilidade, né, e pelo desenvolvimento do idioma, do inglês, quantidade de escolas bilíngues que a gente tem crescendo no Brasil, inúmeras escolas de inglês, mas sempre um receio de estudar na Alemanha, talvez por não ter ainda uma fluência no alemão. Eu acho que um ponto interessante, vantagem na instituição de vocês, é que o aluno ele tem um pouquinho dos 2 mundos. Academicamente, dentro da instituição, ele vai conseguir desenvolver o inglês e, poxa, ele está num ambiente extremamente propício a desenvolver o alemão. Ou seja, aquele aluno que realmente está buscando habilidades e competências para se tornar um profissional extremamente globalizado, ou seja, com várias fluências em vários idiomas, competências, imersão no ambiente com vários alunos de várias nacionalidades, é perfeito. Eu acho que é um grande diferencial de vocês. Né? Eu falo que é o terceiro grande motivo, né? Você vai ter uma terceira língua. Você já fala português, já fala inglês fluente, está estudando inglês, e você vai estar imerso na cultura alemã, né? Você vai no mercado comprar leite desnatado, o leite desnatado vai estar indicado em alemão. Então, inevitavelmente, você vai ter que aprender o alemão
para o dia a dia. Não vou dizer que vai ter, porque a gente, inclusive, tem um professor dentro do Digital Business and Data Science, professor Felipe Castro, que ele é profissional há 15 anos na Alemanha, não fala alemão ainda. Fala um pouco, né? Fala aqui e ali, mas não é fluente no alemão. Então, é escolha do aluno também, para você ver que dá para viver muito bem na Alemanha, principalmente em Berlim, só com inglês. Dá para viver muito bem. Principalmente se você é um profissional especializado, você com certeza vai trabalhar numa empresa que todos falam inglês e que provavelmente a língua dentro do ambiente de trabalho falada é o inglês. Claro. Mas com a consciência de que a gente está num país que fala alemão, de cultura alemã, a gente está na Alemanha, a universidade oferece no segundo semestre de estudo do aluno uma cadeira de alemão, né? Então, ele vai incluir dentro da grade curricular dele no segundo semestre aula de alemão, aula de língua alemã. E esse primeiro semestre ele é sem custo nenhum, a universidade dá esse curso de alemão, um semestre de curso de alemão para o aluno, para ele ver se ele se adapta, né? Se ele gosta. E se ele gostar, ele pode continuar nos próximos semestres estudando alemão junto à universidade também. Sem dúvida, não pode perder essa oportunidade. Não é gostar. Tá na Alemanha, vai ter que desenvolver o alemão. Acho que é um caso esporádico aí do professor. Tem que desenvolver o segundo idioma. Não dá para perder essa oportunidade. Se a universidade propicia isso, poxa, melhor ainda, né? De alguma maneira, em algum momento da sua vida, você vai ter que apresentar, enfim, pelo menos uma certa fluência no alemão. E, claro, para todos os alunos que estão pretendendo ir, é recomendável. E eu acho que é uma grande vantagem também ter suporte para desenvolver enquanto se gradua em inglês, né, Tim? Deixa eu só retomar aqui, porque você mencionou do mercado de trabalho. E a gente vê um boom muito grande com relação à Alemanha e principalmente nessa questão de startups, digitalização, inovação. É um grande hub. Como é que você vê esse cenário na Alemanha? Bom, vamos falar sobre Berlim. Berlim é a capital, não só da Alemanha, é a capital de inovação e startup da Europa, né? Atrás do Vale do Silício, da região do Vale do Silício, Berlim é a segunda localização com maiores startups estrangeiras do mundo. Então, a gente tem em Berlim um ambiente extremamente cosmopolita, onde 85% da população fala inglês e está ali para desenvolver, para inovar e para criar novos negócios, novos aplicativos, novas maneiras de lidar com a tecnologia. Então, é um ambiente extremamente cosmopolita e que tem um mercado de trabalho ansioso e que necessita de mão de obra. Quando eu falo necessita, hoje, atualmente, existe um gap de 1,2 milhões de vagas de emprego que não são preenchidas na Alemanha por profissionais especializados, e eles têm uma projeção de um buraco gigantesco para daqui a 5 anos, e a Alemanha tem investido muito em atrair profissionais especializados, atrair estudantes internacionais para se especializarem no país, para suprir essa demanda do mercado de trabalho hoje na Alemanha, que não é suprido. Perfeito. Timmy, só para ficar claro, a UE, quais são os departamentos, quais são os cursos disponíveis até para ilustrar todos aqui que nos ouvem, tanto na graduação como na pós-graduação? Me dá só um cenário das áreas. É claro que existe um leque de opções. Acho que eu consigo falar os cursos. Vamos tentar os cursos. Vamos lá. Porque eu vou falar só os cursos que a gente oferece em inglês, então é um pouco mais fácil. A gente oferece Business Management, vamos começar pelos bacharelados. Business Management, Digital Business and Data Science, Sport Management and Event Management. Quando a gente fala event, é eventos esportivos, é dentro da gestão do esporte, né, para gerir, né, clubes de esporte. Esses são os cursos de bacharelado na área de business. Bacharelados em arte e design, a gente vai ter Communication Design, que é basicamente design gráfico. A gente vai ter fotografia, que é um curso muito procurado pelos brasileiros, inclusive porque a UE é pioneira em desenvolver um curso de graduação na área de fotografia, na Alemanha. A gente tem
Digital Business and Data Science. A gente tem como é que fala, gente? Me fugiu agora. Mas de... Image Movement. De filme. Certo. Film and Para quem Motion gosta Design. de cinema, para quem Não estou gosta de conseguindo trazer em audiovisual, português. moving. Film and Motion Design. A gente também tem uma bacharelado de Film and Motion Design em inglês. Para mestrados, na área de business, a gente vai ter o MSc Corporate Management. A gente tem o MSc Finance and Management. Para a área de Art and Design, a gente vai ter o MA, que é o Master in Arts de Media Space, que é algo como cenografia para grandes espaços, como shows de rock, exposições. A gente tem o Digital Experience, que seria um mestrado para designer gráfico. A gente tem aquele mestrado que eu tinha falado antes, né, que é para gestão da inovação da área do design. Eu pulei um curso. E a gente tem na área de business, a gente tem aqui, lançou agora, vai começar em setembro, o mestrado de gerenciamento Smart City Management. Gerenciamento ecológico, gerenciamento sustentável de cidades. A gente também tem esse mestrado que é muito interessante para a gestão pública. Perfeito. Foi lançado recentemente. Ótimo. Nesse processo da assessoria, uma das partes, claro, que sempre traz um dilema aos alunos e aos familiares é a questão de empregabilidade. E é claro, isso está atrelado ao destino e às oportunidades. Como é que vocês dão esse suporte aos alunos para que quando ele termine, ele possa ingressar nesse mercado de trabalho, seja na Alemanha, em qualquer outro lugar, né? E quais são as vantagens de realizar uma graduação ou uma pós-graduação na Alemanha, pensando no longo termo ou até a possibilidade de uma residência? Vamos por etapas, vamos lá. A UI dá um suporte gigante na questão de empregabilidade. Por quê? Porque somos uma universidade particular e um país que oferece um ensino de qualidade no sistema público. Então, a gente precisa se diferenciar, né? Quais são as vantagens do meu investimento? A gente tem salas de aulas de até 20 alunos, que você não encontra na rede pública. E o que é muito importante quando o aluno internacional não está estudando na língua dele. Ele precisa ter um contato direto com o professor, uma facilidade, porque ele tem uma dificuldade, porque ele não está estudando na língua nativa. Ele necessita desse atendimento mais individualizado. E esse atendimento individualizado, ele se estende para nosso suporte de carreira. A gente tem profissionais de RH especializados que ficam no suporte de carreira em cada campus, atendem os nossos alunos individualmente, e esse atendimento ele é estendido para até 6 meses depois da conclusão do curso. A gente quer ter certeza que esse profissional vai ter todo o suporte para entrar no mercado de trabalho. Todo esse suporte, desde a sala de aula até o suporte de carreira, ele se reflete no nosso índice de empregabilidade. Em business, a gente tem um índice de empregabilidade de 93% nos 6 primeiros meses depois da conclusão do curso. Então, praticamente todos os nossos alunos são colocados no mercado de trabalho. E quando a gente fala empregado, a gente está falando empregado na área dele, né? Trabalhando na área dele, no que ele foi formado, construindo a carreira dele. Então, isso é muito importante. Quais são as vantagens no longo termo de ter essa empregabilidade e esse processo de empregabilidade na Alemanha? A Alemanha quer que você fique, é muito importante a gente entender isso. A Alemanha não quer que você vá embora, o governo alemão faz um investimento para atrair, né, os estudantes internacionais. Mas como é que você fica? Entrando no mercado de trabalho. Então, é muito importante você ter esse suporte excelente para entrar no mercado de trabalho. A Alemanha te dá 18 meses depois que você termina o seu curso para você trabalhar full time, para você ter as suas primeiras experiências de trabalho full time. Porque quando você está estudando, você pode trabalhar, mas você acaba trabalhando em subempregos, a gente vai ser muito honesto aqui, porque quando você está estudando, você vai se dedicar ao estudo, não ao trabalho. Então, você vai acabar fazendo empregos
menos relevantes, ou talvez, enfim, empregos que você vai fazer meio período, né? Emprego de meio período. Depois que você termina o seu curso, você tem 1 ano e meio para trabalhar full time, se dedicar à construção da tua carreira. O governo te dá chama-se o visto de trabalho pós-estudo, te dá esse visto para você ficar lá 1 ano e meio. Esse é o período que você vai buscar um empregador que combine com você, uma carreira que combine com você, para você construir uma carreira na Alemanha. E quando você tem um contrato, né, definitivo com essa empresa, você aplica para um visto de trabalho. E esse visto de trabalho vai ser de acordo com o seu contrato. A empresa tem um contrato de 3 anos com você, você tem um visto de trabalho de 3 anos. O processo de pedir a residência permanente na Alemanha, ele vai depender exatamente desse período que você está na Alemanha. Você precisa estar na Alemanha por 5 anos, trabalhando, estudando, pagando seus impostos, dentro da legalidade completa de documentos e tudo mais. Com 5 anos de imposto de renda, vamos colocar assim, comprovação de imposto de renda, você junta toda a sua documentação das permissões de visto, os impostos de renda de 5 anos, você com 200, e custa, eu acho interessantíssima a taxa, né, de solicitação de residência permanente na Alemanha, custa €200, né, o processo todo. É um processo extremamente barato, eu nunca vi um processo de residência permanente tão barato. É basicamente taxas administrativas mesmo, né? Você leva isso ao departamento de imigração da cidade que você tiver e, enfim, apresenta essa documentação e você obtém sua residência permanente. Então, é um país que a longo prazo oferece a possibilidade que você construa uma vida e uma carreira, né? É um país que está de braços abertos para te receber como profissional e como cidadão. Então, acho que a grande vantagem a longo prazo é essa possibilidade de poder construir uma vida na Alemanha, né, ter uma residência permanente ali na Europa e ter uma vida muito confortável. A gente sabe que a qualidade de vida na Alemanha é uma excelente qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente menciona sobre mercado de trabalho, certamente está atrelado ao visto. Para ilustrar a todos aqui que nos ouvem, como é que funciona esse processo? Como é que funciona a questão de comprovação de renda, seja para um aluno de graduação ou para mestrado? Quais são as dicas importantes para que a família e o aluno possa se programar da melhor maneira possível e obter o visto com certa tranquilidade? Sim. O brasileiro tem uma grande vantagem, né, frente aos países da América Latina. Apenas 2 países na América Latina têm essa vantagem de não precisar de pedir um visto no próprio país para entrar na Alemanha para estudar. São eles, Brasil e El Salvador. Esses 2 países, eles só precisam, os estudantes desses 2 países só precisam da carta de aceite na universidade de destino e o passaporte para entrar na Alemanha. Assim que eles chegam na Alemanha, eles fazem o registro físico na universidade, levam as documentações físicas, né, que são só apresentadas pela GradeUp digitalmente, por e-mail. Eles levam essas documentações físicas, fazem essa matrícula definitiva física e recebem a documentação e as orientações necessárias da universidade para pedir a residência para estudar. Para pedir a residência para estudar, esse aluno ele precisa apresentar a comprovação financeira de que ele tem capacidade financeira de se manter na Alemanha para o primeiro ano. Então, a gente precisa comprovar aí que o primeiro ano, que é um ano de adaptação, um ano de construção, ele já está garantido financeiramente. Dessa maneira, o governo apresenta 2 possibilidades para o aluno. A primeira que a gente fala, e é sempre a mais certa, é a conta congelada. A conta congelada é uma conta governamental que o aluno precisa depositar uma quantia de €850 mensais para aquele primeiro ano. Esse valor ele fica congelado para saques mensais. Então, o aluno vai lá todo mês e saca esses €850 para manutenção, que é exatamente o que ele precisa para viver bem. Principalmente em Berlim, é um valor que cabe muito bem nas necessidades para pagar as contas e viver muito bem em Berlim.
Então, ele coloca, é um processo de abrir essa conta, é tudo muito fácil. A gente tem uns guiazinhos bem legais, que eu vou passar para o Léo pode passar para todo mundo, por cidade, que é o guia para o estudante internacional de Berlim, o guia para o estudante internacional de Zerlon, o guia para o estudante internacional de Hamburgo. Lá tem todo o passo a passo de como criar uma conta congelada, quais são os providers que podem ajudar, acomodação, aonde procurar. É um guia muito legalzinho, tem mapa da cidade, tem os endereços principais. Quando você chega na Alemanha, você precisa registrar o seu endereço. Você alugou um lugar e é um processo importante. Você não pode pular isso, tem multa se você pular isso. Então, o governo alemão quer saber onde você mora. Você precisa ir lá e registrar seu endereço. Eles vêm e colocam uma plaquinha no seu post, na sua caixinha de correio. Fulano, tal. Então, tem todos os detalhezinhos que o aluno precisa entender e está tudo bem detalhadozinho, bonitinho no nosso guia internacional. Perfeito. Acho que é Esse isso. tem um ponto interessante, né? Porque melhorou muito, o processo em si melhorou muito, né? A questão da blocked account, da conta congelada, sempre era um receio das famílias e hoje a gente vê fintechs aí já abrindo, desenvolvendo essa conta online. Então o aluno já abre a conta aqui do Brasil com toda tranquilidade. Porque as coisas melhoraram muito, eu acho que até por essa grande Finitiba demanda. é excelente. Né? Não sei se você usa a Finitiba é muito boa. Nossos alunos optaram por ela porque, enfim, é tudo online. Né? É muito boa, ajuda muito. Os alunos de todas as regiões que a gente tem, todos os recrutadores têm usado bastante. E tem a segunda forma de comprovação. Se esse aluno tem algum conhecido que mora, isso é muito importante, a pessoa precisa morar na Alemanha. E essa pessoa que mora na Alemanha vai se responsabilizar financeiramente por você, ela precisa fazer uma carta e comprovar que ela tem recursos financeiros para se responsabilizar financeiramente por você. Você pode usar uma carta de sponsor com essa pessoa. Essa pessoa não precisa exatamente ser da sua família. Né? Tem casos de alunos que, por exemplo, era o sogro, né? Sogro, mas era namorado, ainda não era sogro, né? Enfim, que fez essa responsabilidade financeira. Mas se você não conhece ninguém na Alemanha, a única opção é a conta congelada. Maravilha. Timmy, o papo tá bom. A gente tem mais 10 minutos aí antes de abrir para algumas perguntas. Mas só para esclarecer também aos alunos, não deixar nada no ar, principalmente aos pais que nos acompanham, tipo de investimento. Qual é o planejamento financeiro que esse aluno, a família, deve estar se organizando para realizar uma graduação ou mestrado? A gente está falando de investimento aproximadamente de quanto? Dá uma ideia para a gente, seja para graduação ou mestrado. 10 mil euros. Vamos colocar assim, 10 mil euros por ano. Tanto para mestrado, quanto para graduação. A taxa anual de mais ou menos uns 10 mil euros. Isso do curso? Curso. E o custo de vida em Berlim? Como é que funciona? Dá uma ideia geral também para esse ano acadêmico. A gente está falando aí de mais ou menos 400 e 550 euros. Mas o custo mais alto desse aluno vai ser aluguel. O aluguel vai custar 400 a 500 euros. 450 euros. 250 de alimentação, 100 aí de seguro de saúde governamental, de altíssima qualidade, altíssima cobertura. Comunicação, ele vai gastar mais uns 60 euros, aí falando de celular, internet. Eu tenho uma amiga que foi recentemente para a Alemanha, ela é especialista em marketing digital. Em plena pandemia, ela se colocou no mercado de trabalho em 1 mês e meio, está ganhando 3.600 euros. Ela falou assim, Timene, eu nunca tive tanto dinheiro sobrando, porque eu estou dividindo o apartamento, então eu gasto 300 euros de aluguel, gasto de contas de telefone e mercado uns 300, 400 euros no máximo, quando eu saio, gasto muito, e o dinheiro está super tranquilo. Então, o custo-benefício da Alemanha é muito interessante. Gasta-se muito pouco, tem-se salários altos e uma qualidade de vida muito boa. Né? Então, para o aluno se manter, uns 850 euros, 900 euros por mês é mais do que o suficiente. Perfeito. Esclarece para a gente, claro, não pode passar batido nisso, né, na situação de pandemia, a gente percebe a Alemanha enfrentando toda essa situação de maneira
exemplar, né? E, claro, comparando com os seus vizinhos europeus, uma taxa de, né, mais controlada. Quais são as medidas? O que você pode compartilhar com a gente sobre essas novas medidas? A gente já viu agora aí a Bundesliga, né, a grande liga de futebol retornando às atividades, o comércio retomando. O que tem de informação fidedigna e recente aí para compartilhar com quem tem esse interesse de ainda ingressar esse ano? É possível? Quais são as alternativas? Né? Sim, é possível. A Polícia Federal Alemã confirmou que os alunos internacionais vão poder entrar no país, eles já podem entrar no país, desde que a instituição que eles estudem faça uma carta dizendo que eles têm a necessidade de ter aulas presenciais. Dentro da UI, todos os nossos cursos são cursos que exigem habilidades interpessoais, são cursos que necessitam de aulas presenciais. Então, para setembro, os alunos podem ter certeza absoluta que eles vão poder entrar no país, mas tem alguns cuidados que esses alunos vão ter que tomar e vão ter que seguir orientações da OMS. Então, viajar de máscara, chegar no país de máscara, usar a máscara em aglomerações, em filas, aeroportos, né? São espaços públicos de alto risco de contaminação que o aluno tem que ter todo cuidado. E quando ele chega, ele precisa orientar o governo de onde ele vai fazer a quarentena. Os 14 dias de quarentena para observar que ele não apresenta sinais de febre, tosse, coriza. Então, ele vai ficar... Então, essa é a questão principal. Ele chega e fica no hostel, no espaço, né, em quarentena. Não vai poder ficar saindo, então chega, vai lá no mercado de máscara bonitinho, compra as coisas para ficar ali 2 semanas quietinho, estudando, se organizando. Tem esses processinhos, mas a universidade está aberta, já está se preparando, trabalhando sério para receber os alunos. O governo alemão já indicou, já, né, publicou, né, publicou isso, é oficial, os alunos internacionais podem entrar na Alemanha, desde que eles possam sair do país de origem, né? Se o país estiver em lockdown, a gente não vai poder garantir que ele vai poder sair. Claro. Mas o lockdown já foi levantado na Alemanha já há algumas semanas, como a gente está vendo aí nas notícias, estão reabrindo o comércio aos poucos, as escolas estão autorizadas a retomar as atividades com todos os cuidados. Então, é um processo agora de reconstrução. Foi um grande baque para todo mundo, né? Uma quebra da normalidade muito grande, uma parada econômica muito grande, a gente não pode descartar essa verdade, que vai ter um impacto na economia alemã, mas é diferente quando a gente está falando num impacto na 4ª maior economia do mundo, do que um impacto num país em desenvolvimento como o nosso, né, o Brasil. Então, o que é para a gente um tsunami é uma marola para a Alemanha, vamos colocar assim. Existem especialistas que veem um decrescimento de 2 pontos na economia alemã para esse ano e uma estagnação para a economia da Alemanha do ano que vem. Mas aqui é bom a gente entender que a economia alemã é muito baseada em tecnologias, em campos digitais, em empresas que vão continuar crescendo, principalmente nas áreas que a gente ensina. Perfeito, perfeito. Bom, e para quem está interessado, quais são as dicas para iniciar essa organização, a entender melhor o processo de ingresso? Quais são as suas dicas, o que o pessoal deve começar a se organizar? A procurar você, né? Eu acho que você é a pessoa que melhor pode orientar. Mas é assim, primeiro é buscar a tradução, né, dos documentos para poder se organizar e, enfim, procurar orientação, claro, dos documentos que precisa, do processo de inscrição, de quanto tempo vai demorar. É sempre bom ser com uma certa antecedência, né? Pelo menos uns 3 meses de antecedência para poder organizar com calma a questão da conta congelada, acomodação, processo de inscrição. O processo de inscrição na UI vai demorar cerca de 3 semanas. Hoje, com a parte de avaliação, parte de entrevistas. Então, ter aí um espaçozinho de tempo para aplicar e procurar vocês aí na Grade Up para dar todo o suporte no processo de inscrição. Perfeito. Ximene, vou abrir aqui para as perguntas. A gente
está recebendo aqui algumas. O Liam pergunta, se por um acaso eu fizer minha inscrição e for aceito e não conseguir viajar, ou ainda estou com certo receio para que meu filho embarque, existe uma possibilidade de postergar isso, uma outra data de entrada para janeiro, ou em alguma data um pouco mais tranquila? Como é que vocês estão lidando com isso? Sim, a universidade criou condições especiais para essa situação especial que a gente está vivendo. Todos os nossos alunos de todos os campos têm direito a 20% de bolsa garantido. Então, o aluno, isso é algo que tem um impacto, se a gente for calcular, grande no valor final. A gente reduziu a taxa de depósito obrigatória era de 3.000 euros aqui no Brasil, agora o aluno só precisa pagar 1.000 euros, ele faz a taxa de depósito de 1.000 euros. Então, esse investimento financeiro logo de cara, ele é pequeno, né, porque por conta de todas essas incertezas. E aí, além disso, a gente a gente flexibilizou as políticas de cancelamento e adiamento. Isso significa que, se o aluno cancelar até 31 de outubro, as aulas começam em setembro, ele tem até 31 de outubro para cancelar o ano. Não quero desistir, não quero mais. Me devolve meu dinheiro. Ele tem uma taxa administrativa a ser dedutiva de 150 euros. Então, a gente vai devolver para ele 850. Eu não estou me sentindo confortável para viajar, a situação no Brasil não está legal ainda, eu estou achando que a economia alemã não vai se recuperar tão cedo, quero jogar para frente. Ele pode transferir para iniciar em março de 2020, que é o nosso intake de verão, sem custo algum. Ele só faz a papelada, preenche, que está solicitando para transferir a entrada dele em março de 2021. Então, tem essas duas opções e também tem a opção de começar online. Eu quero iniciar o meu curso online, são aulas ao vivo, interativas com o professor. Ele pode iniciar online, fazer o primeiro semestre de setembro a março no Brasil e iniciar o segundo semestre em março de 2021. Então, tem todas essas possibilidades para o aluno não ter prejuízo e, enfim, prejuízo financeiro, prejuízo de tempo, né, na carreira dele também. Maravilha. Só retomando ali, porque chegaram aqui algumas perguntas, só retoma a questão da bolsa. O que a Invent Apply Science Berlim está realizando até para aumentar o número de brasileiros na universidade com relação à bolsa? A gente tem uma pergunta aqui da Camila. Exatamente, a gente está oferecendo 20% de bolsa para todos os alunos brasileiros que vão se inscrever em qualquer campus, tanto Berlim, Iserlohn, Hamburgo. Antes a gente estava priorizando alguns campos que a gente gostaria de ter maior número de estudantes internacionais. Essa bolsa foi estendida para todos os campos e foi estendida para todos os alunos. Então, é uma bolsa garantida. O aluno tem 20% de bolsa sobre o primeiro ano da taxa escolar. Então, a taxa escolar é 12.000 euros, ele tem 2.400 de abatimento nessa taxa escolar do primeiro ano. Então, vamos fazer uma continha aqui de como esse aluno pode pagar, já que a gente está falando. Vamos fazer essa apresentação de formas de pagamento, Léo? Então, por exemplo, rapidamente. Depois, é claro, a gente pode entrar em detalhe. Tá. Mas pode sim. Então, o curso, por exemplo, de Digital Business e Data Science, que é um curso que eu acho muito interessante dentro da UI, que é um bacharelado. A taxa escolar anual dele é de 11.340. Então, 11.340 menos 20%, a gente está falando de 9.072 euros. Ele paga 1.000 euros no Brasil. Então, fica um saldo de 8.000 euros e 72 para ele pagar na Alemanha, e isso ele divide em duas parcelas, uma no início do primeiro semestre e uma no início do segundo semestre. Então, tem essa flexibilização, com essa bolsa fica muito interessante, facilita bastante para os alunos. Acho que tem dois pontos interessantes. Primeiro, claro, qualquer bolsa é sempre bem-vinda, né? Mas essa facilidade no pagamento, pagar em períodos distintos, é interessante, porque no momento, claro, o euro está desregulado, né? Assim como a libra, assim como o dólar, está num valor um pouco mais alto, e a gente tem aí a possibilidade de dar uma diminuída, né? Então, acho que ajuda, sim, essa questão. Outra pergunta
é sobre quem tem o passaporte, né? Na UE tem alguma facilidade, passaporte europeu. É claro, a gente tem no Brasil uma série de pessoas com dupla nacionalidade, né? Como é que isso é para vocês? Qual a política de vocês? O aluno faz o depósito, assim como o aluno internacional, ele faz o depósito de 1.000 euros, e a grande vantagem do aluno com passaporte europeu é que ele pode pagar em mensalidades. Em vez de pagar em 2 parcelas, ele vai pagando com as parcelas mensais. Então, o passaporte europeu vai dar essa vantagem, né? É isso. Perfeito. A gente também tem uma pergunta aqui da Andressa a respeito, a gente comentou, né, sobre graduação, mestrado, e ela tem um questionamento sobre doutorado. Andressa, a grande questão para ingresso em doutorado, independente do país, é ter em mente um segmento de pesquisa, uma ideia de pesquisa e entrar em contato com o seu potencial supervisor. Isso em qualquer instituição. O primeiro passo para ingresso no doutorado é fazer esse contato, se apresentar sua trajetória, verificar qual é a linha de pesquisa desse potencial supervisor, para que, a partir desse momento, ele entendendo quais são as suas motivações, qual é a sua proposta de pesquisa, aí sim vocês possam dialogar e verificar quais são as oportunidades de ingresso, as bolsas que aquele determinado departamento possui, ou até mesmo, claro, solicitar as bolsas através das nossas agências de fomento à pesquisa, a FAPESP, CAPES, CNPq, entre outras, né? Fundação Araucária. Então, o principal nesse processo de ingresso para doutorado é fazer esse primeiro contato, mesmo que de maneira informal, com o seu potencial supervisor. Tá legal? Uma outra pergunta que chegou aqui, da Débora, qual é o número de brasileiros na UE? Qual é o tamanho dessa comunidade? Qual é a nacionalidade que mais cresce dentro da instituição? Se é que tem alguma? A gente tem uma comunidade pequena ainda de brasileiros na Alemanha, na UI. A gente tem aí cerca de 60 alunos brasileiros divididos entre todos os campos. Então, dividido entre todos os cursos, a gente vai ter 1 ou 2 alunos em cada sala de aula brasileiro, o que é muito interessante para quem quer conhecer outras culturas e tudo mais, porque a gente acaba se aglomerando, né, com os nossos pares. Então, é uma boa universidade para quem quer ter abertura para se aglomerar com os ímpares, né, com as pessoas de outros lugares e conhecer outras culturas. A gente tem bastante nacionalidade dentro, né? Eu já falei. Da América Latina, a gente tem um recrutamento grande no México, um recrutamento relevante no El Salvador. Nigéria, a gente tem um recrutamento relevante. Coreia, Índia, como sempre, China, a gente está crescendo agora o recrutamento, então não tem tantos chineses ainda, é um projeto que está em expansão. Basicamente isso, né? E lembrando que a gente tem bastante aluno doméstico, né? A maioria dos nossos alunos são alunos domésticos. Isso é interessante, até no vídeo ali que vocês demonstraram no início, poxa, e alguns dos vídeos que estão aí no canal de vocês, né? A gente vê uma quantidade enorme de alunos europeus, né? Vários holandeses, ou seja, atrai muitos europeus também, né? O que é bem interessante. Exatamente pela qualidade de ensino. Perfeito. Mais uma, Timene. O Séries Prado, obrigado, Séries, pela participação, e é super importante, ele menciona, poxa, se a gente começar o curso online e depois progredir para o presencial, esse período online, ele é o mesmo valor ou tem alguma política diferente? A tuition, né, a anuidade é a mesma? A anuidade é a mesma, porque o professor ele vai estar dedicado exclusivamente para aquele curso, da mesma maneira que ele está dedicado em sala de aula. Não é um curso gravado, não é um curso automático, com testes automáticos que são enviados num processo automático na internet. A gente tem um MBA online que foi gravado, que tem aulas automáticas, testes automáticos, e ele é realmente mais barato. Mas não é o caso que a gente está apresentando agora, né? São aulas online, ao vivo, interativas, com o professor à sua disposição. Então, o nosso gasto com professores, ele continua o mesmo, e a taxa escolar, ela continua o mesmo, e o visto, né? O tempo de visto, ele também continua o mesmo. Então, por exemplo, vai contar que você já está na Alemanha aí há 6 meses, mesmo que você está do Brasil,
você vai ter sido aluno alemão, né, na instituição alemã por 6 meses. Então, é como se você estivesse na Alemanha, mas estivesse tendo aulas online. Perfeito. A gente está terminando, Timene, mas eu vou pegar a última pergunta aqui da Amanda Massumoto. Obrigado, Amanda, pelo questionamento. Ela faz a seguinte pergunta: existe a necessidade de um projeto de pesquisa ou portfólio para o mestrado, Timene? Depende do mestrado. A gente precisa de portfólio para os mestrados de arte e design. Então, ele precisa comprovar que ele tem as habilidades específicas para a área que ele está aplicando. Então, por exemplo, se ele está aplicando para game design, a gente precisa ver se ele sabe desenhar, porque grande parte do currículo daquele curso é a ilustração do game, né? Então, a gente tem que ter design gráfico, ele tem que apresentar habilidades também, fotografia, tem que apresentar. Então, portfólio é necessário principalmente para os cursos de criatividade, né, de arte e design. Ok, complementando também, Timene, viu, Amanda, boa parte das universidades, dos programas de mestrado, não precisam desse projeto de pesquisa inicial para você ser aceito. De modo geral, você constrói essa sua dissertação e essa sua linha de pesquisa durante o mestrado, diferente, né, de alguns mestrados e processos que a gente tem no Brasil. Pelo menos na Europa, nos países anglo-saxões, a maior parte deles, não pode generalizar, mas a maior parte, você precisa ter uma boa trajetória escolar, uma boa trajetória universitária, um bom nível. Crescimento pessoal também, né? Algo que é muito avaliado na Europa. E tem que ser avaliado através da redação pessoal que você apresenta, né? Quem é você, né? O que você fez até agora? Não só o currículo escolar, mas quem é você como pessoa é muito importante na Europa, enfim, para ser admitido e principalmente no mercado profissional também, né? Exato. Então, essa redação que a Timene mencionou é o personal statement, né? Claro, depois exigem também algumas referências, proficiência no idioma, né? Do destino que você está indo. Então, não necessariamente sempre a questão do projeto de pesquisa que é interessante, tá? Timene, a gente está no último minuto. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês, realmente excelentes perguntas. Obrigado pela participação. Timene, gostaria de agradecer a tua presença, a disponibilidade, trazendo a Alemanha e, claro, construindo aí conosco mais um destino super importante aí para melhor qualificação de todos os nossos assessorados. Agradeço e, claro, a gente vai conversando. Amanhã, pessoal, vocês estarão aí recebendo um e-mail follow-up, ou seja, um e-mail após o webinar com algum material da UE e tudo aquilo que a gente mencionou aqui no webinar. Timene. Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer você, agradecer todos que estão online e terminar aqui um pouquinho fazendo um fechamento sobre a UI, né? Dizendo que a UI é uma universidade entre as 10 melhores particulares, a gente está aí entre a 7ª melhor universidade particular da Alemanha. É uma universidade pequena, boutique, que oferece um ensino muito bacana para os alunos internacionais, uma excelente opção aí para os seus alunos, para você acrescentar aí na sua consultoria tão personalizada, Léo. Eu queria muito agradecer seu tempo, agradecer o tempo de todo mundo que assistiu a gente, participou, interagiu, e desejar um bom final de semana, um bom descanso para todos, que a gente já está aí no finalzinho da semana. Maravilha. Thank you very much. Dankeschön. Pessoal, até logo. Obrigado. Tchau.